Ei, iluminada, chegamos na lição 137 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: quando sou curada, não sou curada sozinha. Ela é uma continuação da lição anterior. A doença é uma defesa contra a verdade. Por quê, né? Por que a gente, quando nós somos curadas, não somos curadas sozinha? Porque nós somos uma coisa só. Então, nos curar a gente pode se enxergar como aquela passagem da Bíblia que diz que, eu não me recordo, tá? Mas é alguma coisa assim, que Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Não conferi ela, me veio agora esse insight, eu não olhei antes de conversar com vocês, porque me veio agora. Então, é mais ou menos isso. Se a mão está doente, todo o corpo sofre de certa forma. Eu imagino que você se recorde como é sentir dor em um lugar específico. O corpo todo sente, não tem jeito. Então a gente fica meio chororô, a gente fica meio cansada, a gente fica meio abatida, o corpo vai tender a ficar deitado. Então, essa é a ideia. E a mesma coisa quando o nosso corpo está saudável, quando a gente se cura naquela parte específica do corpo. Vai vir uma energia para o nosso corpo e a gente vai estar disponível, vai estar pronta para poder fazer o que a gente quiser fazer. Então essa é a ideia para hoje. Ele vai dizer assim: a ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estados separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. A doença é isolamento, parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. Interessante que me veio um outro insight aqui agora, lendo esse parágrafo, que é o quanto a nossa sociedade e a gente, então, porque nós que fazemos a sociedade, não gostamos de estar entre os doentes. Você já percebeu isso? Ou entre os doentes, ou entre os mais velhos. A gente tá numa festa, não sei se você se recorda de algo parecido, mas eu particularmente vivenciei isso tem pouco tempo, que foi no Dia das Mães. A minha avó, eu geralmente quando tô em um lugar que a minha avó está, eu tô com ela o tempo inteiro, eu fico grudada nela. E aí ela pegou e falou que não estava se sentindo muito bem e queria deitar. E aí ela foi deitar e todo mundo ficou do lado de fora, né? Conversando, rindo, brincando, e ela ficou sozinha deitada. E aí, eu não me recordo exatamente qual foi o momento, eu sei que eu senti de ficar perto dela. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei para ela deitada e meio que olhei assim pro lugar onde estava acontecendo a festa, né? E aí eu pensei, olhei para ela, olhei para a festa, olhei para ela, olhei para a festa. Eu pensei assim, gente, tem tanta gente nessa casa e não tem ninguém com a velha, né? Então é mais ou menos isso, né, que ele está querendo dizer aqui. A doença é isolamento. Então é a mesma coisa quando alguém está com uma dor. Eu me recordo quantas vezes na família também eu passei mal e fui colocada isolada. Não, Aline, deixa ela lá quietinha, ela tá passando mal. E aí tem toda uma narrativa ao redor disso, né? Para que você fique isolado, porque é pro seu bem, né? Porque é melhor para você não tá se sentindo bem e tal. Então, mas se a gente não parar para observar, inclusive porque a gente acaba normalizando tudo que é social, a gente acaba normalizando coisas como essa. Então, e às vezes é justamente nesse momento que a pessoa precisa de um abraço, que a pessoa precisa de uma presença, né? Então, eu, por exemplo, fui lá, deitei do lado dela e falei, minha avó, eu vou ficar aqui deitada com a senhora. Aí deitei, fiquei lá. E engraçado que eu já tinha passado lá algumas vezes, ela estava acordadinha, né? Não tinha conseguido descansar, porque tem isso também.
a pessoa não está se sentindo bem, está sozinha, ela fica em estado de alertas. Pode observar, as mães podem dizer isso aqui. Não vai deixar uma criança sozinha, mas quando deixa, a criança fica toda assustada, toda preocupada. Agora, quando a mãe está perto, o corpo da mãe está perto, o que acontece? Ela descansa, ela dorme, ela melhora, né? Passa rápido. E aí eu fiquei ali próximo dela, e ela adormeceu super rápido. Eu deitei do lado dela, ela toma, minha filha, uma almofada, eu tava sem almofada, e eu peguei a almofada e ela apagou. E eu depois consegui dormir também ali do ladinho dela e fiquei. Então, observem. E quando isso acontecer novamente, se acontecer, não se isole. Não se isole, sabe? Claro que tem vezes que a gente não consegue, de fato, né, como um curso em milagres está trazendo. O motivo é justamente esse, né? A doença é justamente para te fragmentar, para dizer para você mesmo que você não é um com Deus e um com tudo, que você não é mente, que você não é espírito, que você é um corpo. Então, esse é o sentido, de fato. Mas, e isso acontece, agora outro insight também, isso acontece também com o nosso grupo de WhatsApp, o nosso grupo de estudos. Porque quando você quer dividir alguma coisa, por exemplo, quando você quer conversar, você quer abrir o seu coração, você quer pedir um auxílio, você quer só desabafar, às vezes só falar. E você não faz isso porque você escuta uma vozinha dizendo, não faz, né? Poxa, pra quê? Não tem necessidade, vai fazer um movimento à toa, às vezes as pessoas estão ocupadas com outras coisas. Olha o isolamento de novo. E apesar disso não ser uma doença física, que a gente vai dizer como física, é claro que toda doença é mental, segundo um curso em milagres, mas especialmente nesse exemplo, não é uma doença física, mas é uma doença mental. Porque a minha mente está fragmentada, eu não estou percebendo, mas isso está me isolando e pode estar se tornando, pode estar alimentando, melhor dizendo, uma doença psíquica, uma doença emocional, uma depressão, uma ansiedade. Então, tudo que separa a gente, não é legal. Tudo que nos dá essa sensação de estarmos à parte não é interessante. Ainda que você perceba que isso vem de um lugar infantil, de um lugar da sua criança ferida, sabe? Mesmo assim, veja quem consegue, quem tem energia para poder trocar com você, para poder te acolher, para poder te receber, porque nessas horas a gente precisa de muito tempo e muito investimento mesmo. Quem conheceu, eu acho que algumas de vocês conheceram a Celine, que foi minha terapeuta durante muitos anos, né? E ela não foi só uma terapeuta, eu falo com ela que ela é uma mãe, foi uma mãe pra mim. Inclusive, o Dia das Mães, eu dou Feliz Dia das Mães pra ela, que eu falo que ela me pariu adolescente, minha mãe me pariu criança, a Celine me pariu adolescente, né? E eu me pari mulher adulta. E eu sou muito grata a ela por isso, porque nos meus momentos de solidão, de me sentir fragmentada, eu sempre ligava para ela e falava, eu posso ficar aí com você? Eu não vou fazer nada, não vou te atrapalhar, eu só quero ficar aí, né? Porque na época a gente tinha o espaço Luz, na época se chamava assim, como esse suporte também. E aí ela falava, não, pode vir para cá. E eu ia para lá e ficava, às vezes ficava o dia inteiro, às vezes passava final de semana, já viajei com ela, né, para a roça dela, enfim, no interior de Minas Gerais. Então, assim, é interessante a gente ter essa pessoa e ter esse ambiente, ter esse lugar onde a gente se sinta acolhida, onde a gente se sinta recebida, ainda que a gente saiba que é uma questão emocional, que não tem nada a ver com os outros, que é algo nosso, é um buraco que tem dentro da gente, a gente precisa passar por ele, certo? Então, encontre esses suportes, sabe, ao longo do caminho, para que você possa ir se alimentando desse amor e dessa presença das pessoas, para que você possa cada vez mais compreender o mistério dessa lição. Quando sou curada, não sou curada sozinha, sabe? Porque
você está alimentando, apesar de estar se sentindo sozinho, da mente estar doente, como a gente está conversando aqui para um curso de milagres, você está se alimentando dessa união, porque você está perto, você está próximo de outras pessoas, dos corpos de outras pessoas, né? Porque tem isso também, a gente fala, mas a gente está conectada, né? A gente está todo mundo conectado, mas não é a mesma coisa, a gente precisa falar. A gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora, às vezes a gente só precisa falar. Sabe, liga para alguém e fala, olha, você pode me escutar? Eu tô precisando falar. Manda uma mensagem, manda um áudio, coloca para fora, sabe? Às vezes, tem isso também, às vezes você pode mandar um áudio, ou melhor, você pode fazer um áudio só para você mesmo, por exemplo. Vou falar, vou botar para fora, vou fazer um áudio, não vou mandar para ninguém. Mas é diferente quando você manda para alguém, porque tem esse alguém te recebendo, né? Esse símbolo de ser esse outro que a gente ainda projeta fora, e é necessário encontrar esse reforço e essa completude para que a gente possa, através do espelho, reconhecer essa completude dentro de nós mesmas, tá? Então, é isso. Quando sou curada, não sou curada sozinha, nós estamos todas conectadas. Ele vai convidar a gente para poder refletir sobre isso durante 10 minutos e ao longo do dia a gente ir se recordando de hora em hora a seguinte sentença: quando sou curada, não sou curada sozinha, e quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curada com eles, assim como são curados comigo. Muito bom. Então, seguimos juntas curando a nossa mente, para que a gente possa ver a cura acontecendo dentro do nosso corpo físico e se manifestando no nosso corpo físico. E seguimos juntas, unidas. Fiquem à vontade para compartilhar, para falar, para cantar, para mandar áudio, enfim, para expressar, para usar o grupo como esse canal, como esse chamariz, como essa luz, e que vai estar ali sempre para poder te receber, independente se tiver uma troca mais profunda ou não. O mais importante é você entender que esse lugar, ele está disponível e ele existe para você. Tá bom? Então, um beijo no seu coração, eu vejo você amanhã e até lá.